Você já viveu algo que ainda é difícil de acreditar? Um casal da minha cidade me convidou para uma noite de aventuras e o brinquedo era a esposa. Moro em uma cidade pequena e em que a maioria das pessoas é religiosa, por isso não esperava por nada como aquilo. Ainda lembro do som dos risos abafados, da respiração acelerada, do gosto de Skol Beats na boca dela. E da luz do poste atravessando o vidro da varanda, iluminando só de leve o sofá onde ela se ajoelhava, o corpo curvado, os olhos meio fechados de prazer. Eu por trás, sem nem pensar mais no que era certo ou errado, e o marido dela ali, assistindo. Parece cena de filme, tipo 50 tons, né? Mas juro por tudo, foi real. Aconteceu no meu AP. E pior, ou melhor, foi a segunda vez. A primeira já tinha sido intensa. Mas dessa vez, meu Deus, ela voltou do banheiro sem calcinha. E ali começou tudo de novo, só que mais quente, mais livre, mais errado. Ou certo demais. Mas calma, deixa eu voltar pro começo. Tudo começou com uma mensagem meio inocente. Eu conheci os dois no app. Nada de diferente no começo. Tava só passando o dedo nas fotos quando vi o perfil deles. Casal simpático, sorrisos bonitos. A bio dela dizia algo como liberdade e diversão sem pressão. Aquilo me deixou curioso. Começamos a conversar. Primeiro com ele, depois com ela. A conversa foi leve, engraçada, cheia de indiretas que nem pareciam tão indiretas assim. Sabe quando você sente que tem coisa por trás das palavras? Aquela energia meio elétrica. Pois é. E quando a gente se viu pessoalmente pela primeira vez, a tensão já estava lá, pronta para estourar. Vieram aqui em casa. Trouxeram cerveja, snacks, e uma conversa tão boa que nem parecia um encontro marcado pra aquilo. A gente riu, contou histórias constrangedoras, falamos de música e de viagens. Ela tinha um jeito doce, mas o olhar dela era fogo puro, como se dissesse tô te vendo, e tô imaginando coisas. Naquela primeira noite, foi só uma brincadeira. Um beijo a três, meio tímido. As mãos se encontrando devagar. Ela puxando minha mão para a cintura dela, e o resto eu deixo para a imaginação. Mas dali em diante, eu soube, não era só mais uma noite. Era uma porta que tinha se aberto, e eu estava bem disposto a atravessar. Na segunda vez, tudo estava mais solto, mais íntimo. Ela veio com um vestido soltinho, amarelo, e um sorriso malicioso que me desmontou na hora. Ele, tranquilo como sempre, com aquele ar de quem já sabia o que ia acontecer, e gostava. Eu tentei manter a postura, fingir naturalidade, mas por dentro eu estava mil. A gente bebeu um pouco. Ela tomou umas latinhas de Skol Beats. E aos poucos, a conversa foi ficando mais afiada. Piadas com duplo sentido, toques demorados. Até que ela se levantou, rindo, e disse, vou ao banheiro rapidinho. Quando voltou, cara, ela voltou sem nada por baixo. O vestido solto, balançando com o vento da varanda. E aquele olhar. Meu mundo parou um segundo ali. Eu engoli seco, olhei pro lado, e o marido dela só sorriu. Como se dissesse, vai, é com você agora. Meu AP não tem cortinas. E aquela hora da noite, os prédios da frente ainda estavam com luzes acesas. Fiquei com medo de virar show ao vivo sem querer. Apaguei as luzes. A única claridade vinha da rua, e deixava tudo mais secreto, mais sujo, mais excitante. A tensão era tanta que parecia filme. Mas eu não era ator. Eu era só um cara comum, de camiseta e bermuda, com o coração na boca e o desejo explodindo no corpo. E quando ela se ajoelhou no tapete da sala, virando de costas para mim, eu só fui. Meti gostoso, ela chupando ele, os três em um ritmo perfeito. Teve um momento, no meio de tudo, que eu parei. A gente tava ali, entre gemidos abafados, toques molhados, mãos que não sabiam mais onde ficar. Eu por trás, ela inclinada, os cabelos caindo no rosto, e ele sentado na frente dela, olhando cada segundo com os olhos brilhando de desejo. De orgulho até, talvez. A cumplicidade entre eles era algo que eu nunca tinha visto antes. E me bateu uma dúvida boba. O que eu tava fazendo ali? Mas passou rápido. Porque o cheiro dela, o gosto, o calor, tudo dizia que eu tava no lugar certo. Aquele tipo de coisa que não se planeja, só se vive. Ela virou o rosto, os olhos encontraram os meus no escuro. E eu vi, ali, naquela troca silenciosa, que ela também estava sentindo. Não era só ralé e rola. Tinha algo mais. Depois, deitados na sala, com os corpos ainda pegando fogo, rindo de qualquer besteira, ela disse com a voz mole. Você devia ser nosso amigo fixo. Eu ri. Mas confesso que por dentro, aquela ideia ficou me rodando a cabeça por dias. Amigo fixo. Era só um nome bonito para algo muito mais gostoso do que qualquer amizade que eu já tive. Nos dias que vieram depois, a lembrança não saiu da minha cabeça. Os gestos dela, a forma como ela puxava meu cabelo, como gemia baixinho, o jeito como ele observava tudo, às vezes participando, às vezes só, aproveitando. E aquela sensação de que tudo era permitido, desde que fosse verdadeiro. Eu nunca fui muito de me meter com casadas. Mas ali era diferente. Era tudo tão claro entre eles, tão acordado, tão livre, que não havia espaço para culpa. Só para vontade. E a verdade é, eu gostei. Gostei demais. A ideia de ser o amigão daquela deliciosa, com o aval e os olhos atentos do marido, era mais do que uma fantasia. Era uma realidade deliciosa que me pegou de surpresa.
E me deixou com vontade de mais. Muito mais. Sabe, dizem que quem prova desse tipo de liberdade não consegue mais voltar atrás. Talvez seja verdade. Ou talvez eu só tenha descoberto um lado meu que sempre esteve ali, adormecido, esperando o convite certo para acordar. E foi ela que acordou. Com um vestido amarelo e um olhar safado. Sem calcinha. E sem pudor nenhum. Agora me conta. Já viveu algo assim?